Olá, ouvintes e apreciadores da Mutante Rádio. Eu sou a Desirê Veiga, do programa Hora Folk, e hoje a gente tem uma edição especial do Drops Hora Folk, com uma super conversa com o artista que vai estar conosco na edição dessa sexta-feira, sempre às 19 horas, lá na Mutante Rádio. Eu estou falando do Thiago Ramil, que, graças aos bons ventos, aceitou conversar conosco um pouquinho sobre o último lançamento dele, que é um super álbum cheio de nuances que a gente vai conversar e que a gente vai apresentar agora na sexta-feira, que nada mais são do que a junção de 4 EPs que ele gravou em tempo recorde, gente. Eu quero, inclusive, perguntar para ele como é que ele conseguiu essa façanha com a qualidade que ele atingiu nesse trabalho. Então, eu quero começar agradecendo sua presença aqui, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando também com os ouvintes, né, da Mutante Rádio. Então, deixo aqui um abraço e um agradecimento pelo convite. Olá, gente. Para quem ainda não percebeu desse agradecimento um pouco ritmado e cantado, o Thiago é gaúcho de Porto Alegre, né? Tem uma carreira aí super profícua, já participou de banda antes de realmente afirmar o trabalho autoral dele. E eu vou dar só uma situadinha assim para as pessoas, Thiago, para elas verem realmente o peso e essa decisão acertada que foi investir aí na sua carreira pessoal. O Thiago, um álbum de estreia dele, que é o Leve Embora, que esse é um nome que eu gosto muito, sabe, Thiago? Porque Leve Embora, para mim, soa tão dúbio, porque você tem essa questão do leve embora, de você realmente levar algo com você, e do leve embora, né? Ou embora leve, que tem muito a ver com a sua sonoridade, assim. E esse álbum de estreia do Thiago, gente, ele foi indicado ao Grammy Latino, a 17ª edição do Grammy Latino na categoria de melhor álbum pop em português, em língua portuguesa. E em 2020, no ano passado, em plena pandemia, Thiago foi premiado no Festival da Canção Nova Era pela música Das 8 às 8. Então, só por esse briefing, dá para dar uma ideia, né, da qualidade do trabalho. Por que eu convidei você, Thiago, e a gente vai fazer essa edição especial, que está super especial? Quando eu vi, eu já acompanho a sua carreira, nós já tocamos o seu trabalho no Hora Folk, né? Que o Hora Folk, a proposta dele é justamente trabalhos que flertam com o folk e trazem ritmos brasileiros, assim. E quando eu vi o resultado final, já estava acompanhando os lançamentos dos EPs e eu já estava muito impactada, mas eu não tinha me dado conta dessa qualidade circular que o seu trabalho, esse último trabalho, obteve. E antes de falar especificamente desse seu último trabalho, tem uma coisa que você costuma anunciar no seu release. Eu gostaria de saber mais de você sobre isso. Se você confirma, se não confirma, como é que você anuncia duas coisas entre tantas que sempre me prenderam bastante. Assim, uma delas é a questão da sonoridade híbrida no seu trabalho, que ele mistura aí algumas texturas sonoras, alguns estilos. Isso é uma coisa que a gente percebe facinho no álbum. E uma outra coisa pela qual eu sou apaixonada, que é o silêncio como potencialidade, que é você trabalhar essas questões da narrativa, seja ela uma narrativa da letra ou uma narrativa musical, de maneira a criar essas tensões e dar para o silêncio, muitas vezes, um status de musicalidade, de presença, que nem todos os músicos dão. Então, eu queria saber um pouco mais dessas duas coisas de você, para a gente começar a conversa, sonoridade híbrida e do silêncio como potencialidade, que você anuncia. E eu não sei se isso tem a ver com o fato de você também ser psicólogo, né? Que é aquele... Você não olha para a realidade com qualquer olhar, né? Mas é um olhar um pouco mais de depuração, de análise. Eu queria começar falando sobre isso. Oh, que ótimo, ótimas suas perguntas, suas colocações. Fico bem feliz de poder falar sobre essas coisas que tu trouxe mesmo, assim, né? Começando pelo silêncio, porque eu acho que é uma temática super interessante mesmo e acho que é muito bem observado da tua parte também com relação ao meu trabalho, assim.
E nessa relação também com a própria psicologia, o silêncio ele tem uma função muito estruturante assim dentro da nossa formação da própria musicalidade, né? Então a gente tem uma coisa que eu gosto muito que é trazido pelo Lacan dentro da psicologia, que é a lógica da pulsão evocante. E a gente tem a construção de uma surdez estrutural, porque a gente não existe o silêncio. O silêncio é uma coisa que a gente cria, né? E ele dá ritmo. Então ele é Sim, totalmente sim, musical, na sim, verdade, né? Porque senão tudo seria uma grande continuidade. A gente não conseguiria decodificar, diferenciar, tudo seria som, né? Então, como o nosso ouvido é uma abertura do interno com o externo que a gente não consegue fechar, a gente tem então essa construção do silêncio como algo que nos estrutura. E eu acho super interessante, tanto a nível teórico, como eu estou aqui falando um pouquinho da relação com a psicologia, como também no âmbito musical. Assim, eu acho que o silêncio é muito musical, né? E quando a gente consegue fazer ele compor o arranjo como um elemento visível, sim. participante presente, a gente ganha muito espaço, assim. Eu gosto muito disso, da espacialidade, das distâncias, né? Da profundidade, que até um pouco a música mais contemporânea pop, ela tem às vezes muita compressão, a gente perde um pouco a profundidade, né? A distância. Então o silêncio ele também habita nessa distância, aquilo que a gente escuta na frente, aquilo que a gente escuta no fundo. É um pouco esse desenho, assim, né? Então eu De acho muito perspectiva, né? Dessas texturas que se sobrepõem. isso. Então, eu acho que é uma observação muito importante mesmo, assim, que eu acho que já está bem presente no meu trabalho desde do meu primeiro trabalho, assim mesmo, do Leva Embora, né? O Leva Embora é um disco bem cheio desses silêncios, assim, musicais, né? E Até eu a acho que maneira como você agora trabalha a voz, né? No Leva Embora, às vezes ela é bem sussurrada, outras vezes ela é mais, né, potencializada, mas você tem isso, né, de trabalhar isso na voz, que eu acho muito legal. e até isso, assim, tudo isso que a gente está falando, até curiosamente, um pouco antes da gente começar a conversar, eu estava aqui organizando um pouco um trabalho, que é um trabalho sobre a prática do acalanto, que é um trabalho que eu faço junto com um colega e que me influencia muito como músico, exatamente nessas referências, o silêncio como algo estruturante, como algo que compõe um universo, uma paisagem sonora, né? E o acalanto ele tem esse convite ao silêncio, então é algo que me estimulou muito também, né? E a voz sussurrada também, então esse cantar mais rouco, esse cantar mais pequeno no sentido De não não ser dos tons grandiloquente, né? exato, de tantas, né, assim, floreios, de tantas técnicas, e sim uma coisa que venha mais do âmago, assim. Então é uma coisa que o projeto do Acalanto me trouxe essas referências bem fortes, assim, tanto do silêncio como um elemento musical muito importante, como também esse cantar um pouco mais sussurrado, né? E essa variedade, e a tua outra pergunta, né, trazendo um pouco para essa questão da variedade, eu sempre gostei muito de trabalhar em parcerias, assim, né? Eu acho que isso se traduz muito, assim, esse último trabalho ainda mais, É né? 30 artistas, né? Por volta de 30 artistas participando com você e tudo remoto, assim, que loucura! É uma contradição muito boa, né? Apesar da dificuldade que a gente está vivendo, né? Assim, é o meu disco que tem mais artistas envolvidos num contexto de isolamento, né? E eu pensei muito ao longo do processo desse trabalho na metáfora de que o limite ele também pode ser uma potência, né? É E eu porque acho ele que te isso desafia, né? Ele te e a gente impulsiona. exato, e a gente vai aprendendo a usar os recursos que se tem, né? Então, não que seja tem limites que são estruturantes, tem limites que são ruins, como a própria situação do isolamento, né? A gente não queria estar vivendo isso, mas é uma realidade, a gente precisa enfrentar, e acho que é Sim. sempre importante de dizer. E eu me orgulho muito da gente ter conseguido aprender a trabalhar isoladamente e conseguir estar tão junto, assim. Então, acho que isso é uma coisa que me alegra muito desse trabalho. A gente ter feito exatamente essa contradição.
partir do isolamento para conseguir se aproximar e aproximar tantos artistas assim em torno de um trabalho, né? E eu acho que isso se reflete muito nessa variedade, porque há muitos encontros artísticos, né? Esse disco principalmente, uma coisa que eu gosto muito desse trabalho, que eu acho que ele demonstra e apresenta, e muitas vezes acaba passando um pouco despercebido, assim, que é a parte criativa também dos produtores musicais, Que né? inclusive mudaram também, né? Você trabalhou com grupos de produtores ao longo dos EPs, isso eu também percebi, me chamou a atenção. Exato, foram 4 EPs e tiveram, digamos que 4 produções. É. Uma das produções foi uma dupla, mas no geral foram 4, vamos dizer que 4 produtores, né? E eu acho isso muito legal, porque eu sou compositor, eu produzo também, mas assim, o meu trabalho do Thiago é meu trabalho como compositor, né? E eu acho muito bom encontrar com outros artistas que têm um olhar diferente sobre as canções e que trazem um pouco do seu universo, né? Então isso me enriquece muito também o meu trabalho, né? Eu acho que isso nesse projeto ele tá colocado na esfera musical, né, a partir desses diálogos com os produtores e também numa esfera visual, né? Então assim Se eu vou falar disso, dos vídeos, Thiago, que coisa que são esses vídeos. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a participação dessas pessoas, ela adiciona significados e não só sonoridades, assim. Mas, para isso, essa não é uma operação que me pareça muito simples, porque ela precisa de uma boa dose de generosidade da sua parte, porque você até pode ter uma ideia em termos de linha mestra, e o seu trabalho é muito narrativo, né? Então, assim, uma ideia de linha mestra, mas quando você permite que os outros músicos agreguem e você consegue incorporar isso de maneira satisfatória, isso também mostra uma maturidade que está para além da maturidade compositiva, né? Que é uma maturidade musical no sentido de você fazer essas costuras no coletivo, que não é uma Sim. coisa fácil. Às vezes você vê problemas em bandas que têm, por exemplo, anos de convivência e tem alguns problemas, alguns ruídos na hora de compor. E eu acho tão legal isso, porque a gente percebe essa maturidade. Eu acho que esse trabalho é um trabalho da Lei Aldir Blanc, né? Você usou o financiamento da Lei Aldir Blanc, e assim, a gente tem vários artistas fazendo isso nesse momento que me deixa muito feliz. Mas se você está orgulhoso, eu estou mais ainda, porque a gente contar com um trabalho desse quilate dentro de um artista nacional nosso, sabe? E o que você conseguiu em termos de resultado sonoro com apenas 3 meses nesse trabalho insano, eu vi uma postagem sua que você até fala assim, porque foi muito absorvente, não é esse o termo que você usa, mas enfim, que você foi muito envolvente, você ficou muito envolvido. Menino, eu te acredito. Eu queria saber, inclusive, se você comeu, dormiu direitinho, brincou com o cachorrinho, com todo mundo, porque olha, é muito, muito impressionante em termos de sonoridade. E a minha próxima pergunta tem a ver com essa questão cíclica, por quê? Você acabou de falar, pegando o gancho nisso, né, que você trabalhou com essa multiplicidade de artistas, que isso contribui para esse caráter híbrido da sua sonoridade, né? Eu até anotei depois tudo que eu gostei, eu vou até falar. Mas, enfim, existe uma... Ele é todo muito pensado. Então, você tem o álbum, né? O álbum inteiro é a frase: o sol marca, que é o primeiro EP, que corresponde ao verão. O andar do tempo, que é o segundo EP, que corresponde ao outono. E a imensidão do universo, que é o terceiro EP, que é o inverno. Todo dia, que é o quarto EP, que corresponde à primavera. E eu acho muito legal porque uma outra declaração que eu vi que você deu em relação a esse trabalho é que as músicas elas variam de cor e de som à medida em que elas se afastam de uma estação e vão se aproximando de outra. Então, assim, o que a gente percebe no trabalho inteiro, quando você escuta o álbum, você não para pensar que existem 4 EPs ali, entendeu? E você pensou um caminho que ele realmente passa pelas estações, você está falando de tempo, né? O tempo inteiro dessa passagem, e você trabalha isso, e daí você atribui essas cores junto com as estações, e o álbum seria esse arco-íris, ou esse ciclo completo, que se fecha e que termina toda essa narrativa.
E para mim, assim, a minha formação é só artista plástica. Essa questão imagética, ela sempre foi muito cara. E é mais fácil a gente pensar numa questão imagética, por exemplo, de quem está ouvindo ou fruindo adicionar esse significado, quando você tem um produto como um livro, por exemplo, que ele já te dá algumas sugestões. Em música, claro que você tem as narrativas que são poderosíssimas, e depois eu até vou falar disso também, mas em música é mais difícil essa associação, e mesmo assim, você pensa, teve esse cuidado dessa sugestão imagética. Eu quero saber como foi isso, essa criação, essa ideia que você teve desse ciclo e realmente de fazer essas associações com as estações, com as cores e com esse decorrer do tempo que é o álbum A Junção dos EPs. Queria que você falasse um pouco disso. É muito bom, fico muito feliz e muito agradecido também pelos elogios, né, e pelas observações que tu vem fazendo sobre o trabalho. Dá para perceber que tu te envolvesse bastante para a gente poder ter essa conversa e eu Sim. me sinto muito honrado por isso, assim, é muito bom poder conversar dessa forma sobre o trabalho, assim. Então quero te agradecer antes de Imagina. Gratidão é toda minha. Mas essa ideia, então, né, do ciclo e encontrar também uma unidade a partir dessa diversidade assim, né, artística, dessas quatro expressões propostas, né, pelos EPs, encontrar essa unidade a busca pela unidade foi se relacionando com as estações do ano, assim, né, percebendo então que existe esse encontro de quatro em um, assim. E aqui no Sul a gente vive isso com muita presença, assim. Todas as estações elas são bem marcadas, né? Isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito aqui da vivência, assim, de poder ter um pouco de tudo, né? Essa região mais temperada, assim. Então, eu acho que isso foi naturalmente se relacionando com essa. Tinha uma característica importante do edital que tu citaste, né, da Aldir Blanc, que era uma proposição também de agregar, de fazer um projeto bem amplo com vários agentes, né? Eu pensei que era uma boa oportunidade de eu realizar a ideia que eu já vinha carregando, que era de trabalhar as minhas músicas em formatos de EPs. Então era uma ideia que eu vinha alimentando. Já vinha Quando gestando. ao longo do ano passado, eu comecei a ensaiar essas ideias, e aí surgiu o edital, e eu pensei que era uma boa oportunidade para eu poder, então, reunir esses parceiros que já estão próximos também. Tu falou um pouco sobre a dificuldade de estar trabalhando, o diálogo, e uma escolha importante para esses artistas que estão próximos é a própria proximidade, assim, né? De relação, de diálogo. Então, são os produtores também, todos eles já tinham, a gente já tinha muitas proximidades, o que facilitou com que a gente pudesse estabelecer um diálogo virtual fluido, apesar de sempre ter essas dificuldades, enfim. Mas a gente, acho que facilitou muito a nossa comunicação, e uma comunicação fluida também traz um bom resultado, assim, né? Não só a qualidade artística de cada um, assim. E eu acho que nesse encontro também, buscando falar dessa variedade que a gente falou ali no início, desse, né, o encontro do meu trabalho com dos outros artistas, dos produtores, ele também se dá nessa fluidez da comunicação, assim, né? É muito ruim quando a gente acaba parando numa queda de braço, assim, que começa a ir na contramão desse trabalho coletivo, né? Então o ruído atrapalha muito quando ele existe. Eu acho que uma coisa muito boa e que se percebe no resultado do trabalho foi essa fluidez no diálogo entre todos e que naturalmente gerou uma unidade também sonora, Isso, né? Também isso. que eu acho que tem muito disso e uma escolha também para buscar essa unidade, que eu acho que é bem importante citar, é a escolha de ter um engenheiro de mixagem e um engenheiro de masterização para esses quatro EPs, né? Então dá uma unidade sonora a partir desse trabalho de mixagem que foi feito pelo Léo Brat, então ele deu uma unidade importante assim, né? E a masterização também. Então acho que são processos técnicos que nos ajudaram a encontrar uma unidade assim em termos de sonoridade mesmo, né? E uma coisa que eu acho que foi muito importante também é que os produtores também são músicos, né? Também já, enfim, já me acompanharam como músicos
E aí a gente fez um exercício de que os produtores também participaram dos EPs dos outros produtores, né? Como músicos. Por exemplo, o Guilherme Seron é o produtor do segundo EP. E ele é um grande baixista. Então ele toca baixo em praticamente todo o disco. Ele participa das Ah, que faixas. legal! Eu não sabia disso. Ele participa do EP. Ele não só tocou baixo no primeiro EP, mas no segundo, no terceiro, no quarto ele toca em mais de alguma faixa, assim, né? Então a Gutia, minha irmã, por exemplo, a Gutia Ramil, ela participou dos 4 EPs. Eu Ela vi. tocou como baixista, né? Mas ela tocou nos 4. A rabeca, as percussões. Então digamos que a gente tinha um time que era um time que a gente sabia que a gente podia usar, né? Para fazer os arranjos. E eu sempre digo assim que eu sou muito beneficiado assim de ter amigos muito talentosos em torno, assim, né? E poder ver potencializar esses talentos que eu reconheço e admiro neles. Nesse encontro com o meu trabalho, é algo que me alegra muito, assim, eu fico muito feliz mesmo de, de ver aquilo que eu admiro neles se misturando, se projetando Se também junto com o projetando. meu trabalho, Eu né? acho que Então, vocês conseguiram exatamente. Eu acho que a palavra para mim que ficou assim é unicidade, o trabalho final. E eu fiquei muito impressionada porque assim, quando a gente vê, acompanha, né? A gente, o Hora Folk, a gente acompanha toda a família de artistas, assim, tá sempre vendo, assim, sempre com você com tanta humildade, com tanta simplicidade falando do trabalho. E de repente, assim, você entrega um negócio. Falei, gente, como assim? Tudo isso em 3 meses? Até anotei, eu vou colocar aqui para você, assim, as coisas que eu gostei, que são dignas de nota para mim, né? Os arranjos de corda são lindos, não tenho o que falar. Esse mix que você faz, aí deve ter a ver também com o que você falou da masterização dos efeitos eletrônicos e dos ritmos brasileiros, que o tempo todo você está resgatando. Eu tenho um pouquinho de sambinha aqui, eu tenho, sabe, tem uma hora que me parece até uma gafieira, uma coisa que eu acho que é muito gostoso. O trabalho vocal que está primoroso, você falou dessas coisas assim, você mantém a sua linha, sem dúvida nenhuma, de alternar entre uma voz que ela é firme e os seus sussurros, mas você trabalhou com backings de maneira primorosa, principalmente femininos, assim, né, coros que você cria ao longo dos EPs que me chamaram bastante atenção, a ambiência, que tem muita ambiência ao longo de todos, o que contribui muito para o entendimento dessas narrativas, né? O fato de você, mas isso é uma característica do seu trabalho, na minha opinião, de você ser sempre muito ritmado. É engraçado quando eu falei do silêncio, de você trazer a questão do ritmo, porque por mais que por vezes você tem uma hora que tem até uma narração de fundo, né? Por mais que por vezes você esteja trazendo assim o ápice do cotidiano, uma coisa super, ainda assim você consegue imprimir um ritmo, assim, ele é ritmado no sentido que tem pulso o tempo inteiro, e isso é muito gostoso de ouvir. E uma coisa que, assim, que eu acho que é o que mais me pegou, porque a sua proposta, ela é sempre, independente das 4 estações, ela é sempre solar. A gente percebe que é sempre para cima, assim. Você traz essa questão das narrativas mais cotidianas, às vezes ele é um pouquinho mais confessional, às vezes um pouquinho mais reflexiva, mas não tem. Você fala das dificuldades, e claro, né? Todos estamos enfrentando dificuldades, mas não tem peso, mas tem leveza e tensão. Nessa ambiência, uma coisa que ficou muito para mim, principalmente na hora em que você tem uns crescendos no instrumental, umas paradas, essa brincadeira com a sonoridade junto com as vozes na narrativa, ela compõe uma história do começo ao fim. Dá para ouvir o álbum assim, numa sentada, assim, tranquilo, e você vai percebendo essas nuances, essas texturas. E foi uma coisa, assim, quando eu ouvi mesmo esse álbum Arco-Íris, né, esse grande fruto que vocês conseguiram fazer, eu fiquei muito impressionada, assim, me pegou muito na minha sensibilidade, aquilo que eu falei, nós temos muitos artistas que podem se valer, têm se valido do edital também, da Léo de Blanc,
mas o que vocês conseguiram em 3 meses, da forma como vocês gravaram, assim, é estupendo. Eu acho que é por isso que ele está tendo tanta aceitação, vocês já estão conseguindo, né? Eu vejo reportagens saindo direto, nas plataformas de streaming, os números só aumentam porque ele realmente envolve, assim, ele envolve, você consegue isso. E eu acho isso bárbaro, assim, a sonoridade que você conseguiu. Eu queria muito te falar isso, inclusive. Não Muito sei se você obrigado. concorda com a minha apreciação dos pontos que eu fui colocando, mas para mim foi muito, muito contundente, assim, um trabalho. Por isso que eu quero fazer essa edição especial, porque as pessoas precisam ouvir, mais pessoas precisam ouvir isso. É muito Ah, gostoso. pô, eu te agradeço de novo, assim, muito, né, pelas palavras, assim, para mim é muito gratificante, assim, poder ouvir, né, a gente nunca sabe muito bem como é que vai sair para o mundo as coisas que a gente está produzindo na nossa sala, né, eu tenho brincado muito porque isso aqui tem sido a minha paisagem, né, essa sala onde eu estou aqui conversando contigo, é onde eu gravei a maior parte de todas as coisas do disco onde eu tenho vivido, assim, então a gente não sabe muito como ela vai reverberar para fora e é muito bom quando a gente sente isso, né, e com sinceridade assim. Tu falou uma coisa e eu fiquei pensando um pouco com relação a essa leveza mesmo, que eu acho que esse trabalho tem, é, né, de alguma forma assim, eu busquei porque é um momento tão pesado, né? E o ano passado foi um ano muito pesado em muitos aspectos, assim, né? Para muita gente, esse ano segue sendo. E eu sempre essa relação entre a ambivalência entre leveza e peso foi sempre algo que permeou bastante o meu trabalho, como um conceito mesmo. O Leve Embora, tu É, falou do título, né? ele tem um contratítulo, ele tem um contratítulo, eu diria, um subtítulo, que é o Siga Apesar, que tem mais dentro da esfera da arte gráfica ali, mas se tu abrir ele, tu vai encontrar esse segundo título, né? Que é uma frase de uma das músicas, a música Girassol, que é a música que fecha o álbum. Então tem essa imagem do leve embora, siga apesar, que é algo que para mim é muito forte, assim, como uma referência mesmo, né? Então de é, buscar a leveza, mas saber que mesmo leve, o peso permanece em alguma esfera. Isso está muito relacionado com o acalanto que eu te comentei mais cedo. Sim, As próprias canções de Ninar, elas têm essa característica muito presente de uma melodia leve, doce e uma narrativa triste, né? E isso tem uma função de ser, né? Isso me inspira muito na vida, porque eu gosto muito dessa relação. E encontrar uma leveza no peso, eu acho que é algo muito saudável, assim, é algo que a gente, né, não é negar o peso, mas emprestar uma sim, leveza a ele, sim. né? E isso para mim foi muito importante, porque essas canções, quase todo o repertório desse trabalho, ele é do ano passado, então ele é de um momento de pandemia, ele é um momento difícil, né? E eu busquei de alguma forma, porque para mim compor tem uma função terapêutica muito importante, né? Me faz muito bem compor e tocar, Que cantar. bom, a gente agradece. E eu acho que eu busquei de alguma forma encontrar isso, assim, é, apresentar a música enquanto uma ferramenta terapêutica também, né? É, de, enfim, o Em Frente, meu segundo álbum, ele é um disco mais pesado, ele é mais carregado, assim, de peso. Ele é talvez um disco menos leve, né? E eu Mas eu acho que acho que você aqui... consegue isso com esse trabalho. Eu acho que você nos acalenta. Assim, é um Uhum. trabalho literalmente que ele nos abraça e nos pega. Não tem como, assim, não tem como você, como a pandemia, não tem como passar incólume por isso. Eu acho que os grandes trabalhos são aqueles que deixam na gente alguma transformação, né? Eles deixam uma mácula. Que é muito muito saudável, porque ela transforma a gente de algum jeito. E eu acho que você consegue isso. E o que eu queria saber, só para finalizar, é a questão da concepção visual, porque os vídeos são lindos, aquelas paisagens são lindas, tanto as externas quanto as internas.
E eu queria saber como aconteceu, porque eu não tenho nenhuma dica disso. Assim, tudo que eu pesquisei, eu quero saber como aconteceu essa concepção visual, porque, de novo, assim, eu preciso parabenizar toda a equipe. Você conseguiu uma unicidade e beleza, assim, os vídeos, eles têm um lirismo que é um negócio e casou muito bem. Eu queria saber como acontece como aconteceu essa concepção. Bem importante até essa pergunta. Um elemento que eu acho que foi fundamental também para a gente encontrar uma unidade dentro das abordagens, né, do audiovisual foi também o trabalho da Georgia Macedo, né, que protagoniza os quatro e que Sim. serve como um fio condutor dessas quatro narrativas. Então, assim como eu comentei da mixagem como uma questão técnica, ou eu mesmo como um compositor, né, que atravessa essas faixas, acho que o trabalho da Geórgia foi muito importante nessa construção de uma unidade visual, trabalhando com diretores diferentes, né? E então isso foi uma ideia pensada assim para encontrar essa unidade, né? E eu acho que no diálogo com os produtores, bem no começo do projeto, logo que a gente soube do resultado do edital, a gente fez uma reunião com todo mundo. E a gente conversou sobre essas ideias, assim, as intenções das estações. Eu diria que menos as estações propriamente ditas e mais as intenções Você delas, fala muito disso, das intenções. porque eu nunca quis que fosse algo muito explícito, tipo quatro estações de Thiago Ramil, assim, né? Essa Aquela coisa coisa do como verde. tem o Vivaldi, tem até o Sandy Júnior, já tem, O né, uma Vivaldi. coisa do Vivaldi ao Sandy Júnior, assim, né? Tem as quatro estações. Então é uma temática bem popular, de alguma forma. E eu queria que fosse sincera a relação e não explícita, né? Então eu digo das intenções ou das colorações, porque são maneiras de se relacionar com essas estações também, a partir de outros elementos, de elementos sutis. Se relacionar com as sutilezas desse andar do tempo, né, desse ciclo que é o ano passando, assim, né? Porque a gente acaba naturalizando, mas cada dia é diferente um do outro. E a gente se perde. As mudanças climáticas fazem com que a gente se perca mais ainda, mas cada dia o sol vai se pôr num ponto diferente, a temperatura vai ser um pouco diferente, a Sim. cor, a estética, a paisagem vai ser Até diferente. a cor do sol, o que a gente percebe quando a gente olha também, modifica em função do que você tem de clima. É verdade. Exato, Eu não exato. tinha pensado nisso. Então eu acho que isso foi uma referência, assim, que a gente conversou e eu acho que todo mundo entendeu e apropriou bem as intenções mesmo da sua estação, sabe? Então, e claro, a partir da sua linguagem também, né? Mas isso gerou uma costura, né? E também gerou um interesse dos diretores pelo trabalho dos outros, assim como dos produtores pelo trabalho dos outros. Eu acho que assim, através desse interesse do diálogo artístico que foi proposto a todos, assim, né? Nesse que é o disco, Que são né? múltiplos, né? Que são múltiplos, né? Eu acho que aí a gente conseguiu amarrar muito bem esse conceito visual também, né? E eu sabia que cada um tinha assim as linguagens de cada diretor, né? Então já tinha essa proposta da animação com o verão ali no trabalho com o Vini, que eu acho que tem uma proximidade muito grande, porque o Vini Albernaz, quem foi produtor musical junto com o Felipe Zancanaro desse primeiro EP, ele também foi o desenhista do álbum visual, né? Então, o mesmo produtor musical foi quem fez os desenhos. Então, tem uma sensibilidade musical, né, rítmica nos desenhos Sim, do primeiro sim, EP. sim, a gente percebe. Porque é de uma pessoa que fez os dois processos, ele conhece as entranhas da música, assim, né? Então, eu acho isso muito bonito, assim. E eu acho que foi acontecendo esse encontro e nos álbuns visuais, né? Que é assim, bom, o trabalho do Guilherme Seron no segundo EP, né? O Andar do Tempo, essa referência da memória, né? Porque para mim o outono tem uma questão de memória, de É nostalgia, sempre saudosista, né? Desperta saudosista. isso nas pessoas. É muito engraçado como é natural, assim. Eu acho que essa estética das folhas avermelhando, das folhas caindo, elas nos remetem assim a uma paisagem mais
mais antiga, vamos dizer, mais envelhecida de alguma Um forma. âmbar, né? É muito bonito. Exato. Então eu acho que isso foi se amarrando, assim, né? Então, enquanto o trabalho do Lucas, já ouvindo também a musicalidade do outono e entendendo essas intenções, né? A paisagem também ali do segundo EP tem, acho que é muito é muito protagonista também nesse trabalho, assim, a própria paisagem, né? Uma paisagem bem daqui também de Porto Alegre, aqui do sul, assim, tem bem no período do outono, então ela é muito Tem um sincera, horizonte. ela é sincera com o seu momento do ano, assim, né? Ela foi gravada de fato no outono. O inverno ele tem aquela, digamos assim, um mergulho mais profundo, mais melancólico, mais frio, né? Até as cores, né, que vocês escolheram. Tem uma É, gama aí de cinzas azulados, né, violáceos. e é o trabalho da artista visual também, um trabalho que já está mais próximo das artes visuais, né? O trabalho da Isabel, junto com a Georgia. A Georgia também assina a direção desse álbum visual, que tem a produção musical do Pedro Dom, né? Falar dele, dos produtores, assim, também não deixar de falar, né? Sempre importante. E o Pedro, a gente ainda vai falar muito do Pedro, porque o Pedro é um músico genial, assim, é um cara da minha geração, minha idade, assim, acho que a gente deve ter a mesma idade. Moleque. E é um cara incrível, assim, ele tem uma musicalidade, assim, maravilhosa. E ele é um grande maestro, ele que fez esses arranjos de voz, os arranjos de cordas que tu comentou. Então, tudo isso foi o Pedro que fez, é um músico, ele tem esse flerte com a música erudita, ele estuda clarinete, então isso se presentifica bastante nesse terceiro trabalho, Justo de né? sopro, né? Super difícil. Ele que tocou os clarinetes também, né? Ele produziu, arranjou e também tocou os clarinetes. E o quarto, ele tem uma musicalidade já mais afro-latina, assim, né? Mais vibrante, mais tropical, de alguma forma, assim, né? Numa região já se aproximando um pouco do verão de novo. Então, digamos que vai esquentando, assim, né? Até chegar de novo naquele ápice do ano, assim, que é o verão. Para mim tem uma referência muito forte da questão da paisagem também no sentido das canções. Tem a ideia de que a paisagem que a gente observa, a gente também faz parte, né? Então, para mim, esse é um trabalho que ele tem essa dubiedade. A primeira faixa fala do desejo de ser um passarinho, ao mesmo tempo. Você está em primeira e em terceira pessoa, né? Você está vivendo Exato. aquilo, mas também olhando aqui de Exato. longe. Dá para Das 8 perceber. às 8, que é a segunda faixa, tem essa relação com a lua, né? Essa mistura entre o contemplar a lua e a lua movimentar as nossas emoções. Então, essa mistura, né? Aroma de Romã, a última faixa, ela tem essa Adoro, abraços de mar, né? Delírios adoro. azuis, É né? linda. É uma mistura entre aquilo que é o humano e aquilo que não, que, né? Que é que é todo. humanizado, né? Que você também faz humaniza a natureza muitas vezes, assim. Nossa, que legal. Tem essas relações. Só para não deixar de dizer que a produção musical do quarto EP é da Andressa Ferreira, né, da Tessa Ferreira, que é uma musicista incrível também, tem um trabalho lindo, faz parte de um grupo que chama Três Marias, aqui do Rio Grande do Sul, que também a Guti, minha irmã, faz parte, e a Tayan, que participou comigo no primeiro EP, e a Pamela, as duas participaram desse primeiro EP, elas também fazem parte desse grupo, das Três Marias, que em breve vai lançar um disco com 22 faixas. Então, assim. Fala para elas me contatarem, por favor, que eu quero ver, porque assim, eu não duvido da competência de ninguém da equipe, moçadinha muito boa, gente super competente, assim. Tá todo mundo de parabéns. Eu estendo, assim, né, faço coro com os seus agradecimentos, porque o resultado ficou muito bom. Vocês estão, assim, de uma qualidade. De exportação, literalmente, assim, e me deixa muito feliz saber que é produto nosso, né? É feito dessa forma, como você falou, acho que nunca se pensou tanto sobre o tempo como numa pandemia, justamente por conta do confinamento que ela impõe. Então, essa questão muda a organicidade, como a gente lida com os tempos, e a gente é obrigado a olhar para algumas coisas, principalmente
até para dentro de uma maneira diferente. Agora, conseguir fazer isso, transformar num produto artístico, né, cultural e com poesia, tanto melhor, né? Conseguir externar tantas falas, não é? Tantas narrativas e conseguir essa unicidade na multiplicidade, sobretudo atingir aquela identificação que reside no universal, mas que você consegue alcançar no indivíduo, é muito legal, Tiago. Assim, eu quero agradecer de novo a sua presença aqui conosco, né? Você tendo nos concedido essa entrevista. Para mim é uma satisfação pessoal, que eu queria muito falar desse trabalho. Eu peço muito para que você que está aí nos assistindo, por favor, dê conta de acessar o programa. Se você quiser ver antes, está tudo nas redes do Tiago, viu? Tudo está no YouTube, está nas plataformas de streaming, ele já está arrebentando em todas as redes dele, e a gente vai revisitar com muito orgulho, né? E com muita satisfação no Hora Folk dessa semana, sempre às 19 horas, lá na Mutante Rádio, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, uma ótima noite, muito sucesso na sua carreira, muitos frutos, e conte sempre com a gente, com a Mutante, e por favor, nos mantenha informados dentro das suas possibilidades do que vocês estão aprontando, vocês, essa galera talentosa toda, tá bom? Muito obrigado, agradeço demais aí a entrevista, a conversa, muito agradecido mesmo, aos ouvintes também que nos acompanharam. Fico muito feliz mesmo, foi muito boa a conversa. Agradeço. Muito obrigada, gente. Então, olha, eu espero você, aguardo você agora nessa sexta-feira, sempre às 19 horas, na Mutante Rádio. Lembrando que o programa, após ir ao ar, ele fica permanentemente hospedado no acervo do Mixcloud e pode ser retomado a qualquer momento, tá bom? Obrigada mais uma vez, Tiago. Até sexta-feira. Uma ótima semana, restinho de semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.